Boa noite, irmãos. É um privilégio estar com vocês de novo hoje, neste domingo do Dia das Mães, né? E hoje nós estamos começando a tratar a terceira visão de Zacarias. Esta visão é chamada o agrimensor e o cordel. O agrimensor e o cordel. E acaba tomando Zacarias capítulo 2, o capítulo inteiro, tá? Eu queria botar todo mundo na fita com o esboço de novo, né? A gente divide Zacarias em 3 partes. A primeira parte tratam as 8 visões noturnas e simbólicas de Zacarias, capítulos 1 a 6, né? E a parte que estamos trabalhando agora é justamente a comunicação das visões. São 8 visões, em capítulo 1, a partir de versículo 7 a capítulo 6, versículo 8. A primeira visão, a gente já tratou sobre os cavalos, os cavaleiros. A segunda visão, semana passada, sobre os 4 chifres e os 4 ferreiros. E agora estamos tratando a terceira visão, o agrimensor e o cordel, em capítulo 2, né? Segunda parte do livro engloba capítulos 7 e 8, as 4 mensagens explicativas de Zacarias, e a terceira parte trata os 2 oráculos reveladores de Zacarias em capítulo 9 a 14. Vamos ler o texto, capítulo 2. Se vocês tiverem suas Bíblias, convido vocês a abrirem em Zacarias, capítulo 2. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, né? Começando no versículo 1. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo se afastou, e outro anjo veio se encontrar com ele. E lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Porque eis que agitarei a mão contra vocês, e eles verão nascer a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Versículo 10. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e serão no meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Então o Senhor herdará a terra de Judá
como a sua porção na Terra Santa e voltará a escolher Jerusalém. Versículo 13, para terminar. Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra. E nós queremos te agradecer porque o Senhor se preocupou e se preocupa em nos encorajar, nos motivar, fazer coisas que são em nós, a gente tem interesse nessas coisas e também servem os teus propósitos, Pai. Então, muito obrigado porque o Senhor fez isso com Israel, com Judá nesse caso específico. E o Senhor vai fazer isto lá no futuro, lá naqueles 1000 anos do reino do teu Filho, Jesus, no trono de Davi. Então, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de saber mais sobre isso e de ser encorajado mais a respeito do futuro, do nosso futuro. E eu peço que o Senhor realmente fale a cada coração, a cada mente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, meu tema para esta mensagem hoje é: se sonhar por dias melhores, só serão melhores se vocês se desempenharem. Então pensa nisso. A primeira parte desta visão trata do conteúdo da visão. Versículo 1, a primeira parte de versículo 4, e trata a comunicação da mensagem da visão no resto do capítulo, na segunda parte do versículo 4 até versículo 13, tá? Então, primeiramente, vamos falar sobre o conteúdo da visão, o que Zacarias realmente estava vendo, enxergando, né? Ele fala em versículo 1, levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então, esta frase, levantei os olhos e vi, é igual ao início da segunda visão, em capítulo 1, versículo 18, que diz, levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres, né? Então, o fato que o profeta, né, sob a inspiração do Espírito Santo, repete esta expressão, dá a entender que há uma ligação entre as duas visões, né? Que faria sentido total, porque ele recebeu essas primeiras 3 visões e as outras 5 que a gente vai ver numa noite só, né? E então a gente pode entender que a segunda visão da disciplina ou do castigo de Deus sobre as nações que exageraram seu tratamento de Israel, de Judá especificamente também. Agora vamos ver a progressão disso, depois desse castigo, né? O que Deus vai fazer com Judá, né? Com Israel, e no futuro, né? O que ele vai fazer, né? Então, depois de castigar as nações que exageraram na sua dominação de Israel, Deus vai aumentar Jerusalém e protegê-la, né? Nesta visão, né? E então, segunda parte do versículo 1 fala, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então, o que o profeta viu foi o que a gente chama de agrimensor.
Mas o que é um agrimensor? Eu não sei de vocês, mas eu, como estrangeiro, não conhecia essa palavra, né? Então, o que significa agrimensura, né? Segundo o site CPE Tecnologia, as primeiras propriedades foram demarcadas ainda no Egito Antigo, na época dos faraós. O agrimensor era a pessoa responsável por determinar onde começava e onde terminava uma faixa de terra pertencente a uma pessoa, né? A agrimensura possui um conceito mais amplo do que a topografia, utilizando os instrumentos da topografia para chegar nos resultados pretendidos. Então, quais são os instrumentos da topografia? Com certeza você já observou dois homens, normalmente ou na rua ou no terreno do lado da rua, um segurando uma vara, digamos, uma distância de 50, 100 metros do outro, e esse outro olhando para ele, utilizando algum tipo de instrumento ou escopo, né? Estou olhando para esta vara, né, que o outro está segurando. Então, esse é o tipo de trabalho que o agrimensor faz. Só que antigamente não tinha esse tipo de instrumentos e, portanto, precisavam tirar as medidas utilizando uma linha ou um cordel de medir, como fala no texto, né? E então, mas quem é nesta visão, neste agrimensor? Pode ser uma pessoa qualquer, mas eu prefiro entender que é o anjo do Senhor. E você pode perguntar por quê? Porque o Senhor já disse que Jerusalém seria medida usando um cordel em capítulo 1, versículo 16 de Zacarias, né, onde fala, portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Então, como vimos na primeira visão, o anjo do Senhor é uma manifestação do próprio Deus, né? Deus, de modo geral, do Pai, né? Ou do próprio Jesus Cristo pré-encarnado, né? Pode ser uma teofania, né? Uma manifestação de Deus, ou uma cristofonia, né? A manifestação de Cristo. E ele, o anjo do Senhor aparece na primeira visão, capítulo 1, versículo 11, né? Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as mortas e disseram, né? Antes, Zacarias falou que tinha um homem, né? Um cavaleiro lá. Agora, em versículo 11, ele se refere a esse homem como anjo do Senhor. E então, uma visão do templo novo veio ao profeta Ezequiel uns 54 anos antes, durante o exílio babilônico, e incluído na visão era um homem que tinha na mão também um cordel, né? Ezequiel 40, versículo 3. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então, esta coisa faz parte de algumas visões no Antigo Testamento dos profetas, né? Pelo menos dois, né, deles. E por isso a maioria dos estudiosos entendem que esse homem seja pelo menos um anjo, mas o fato que o anjo do Senhor já foi mencionado
em versículo 11 de capítulo 1, na primeira visão, é bem provável que esse homem, ou anjo, em versículo 1 aqui, né, é o verdadeiro anjo do Senhor, né? Então, perguntei, esse agrimensor, né, é o anjo do Senhor que faria essas medidas, né, de Jerusalém. Agora, versículo 2. Então perguntei, para onde você vai? Ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento, né? Então, a resposta deste agrimensor, esse anjo do Senhor, deixou claro o que ele ia fazer, tirar as medidas de Jerusalém, mas você pode perguntar por quê? Qual é o propósito disso, né? Qual foi o propósito disso em Ezequiel também, né? Ele não explica o motivo, né? Deus não explicou o motivo através do profeta aqui, mas baseado na segunda parte da visão, que trata da comunicação da mensagem, versículos 4b até 13, ele provavelmente queria tirar as medidas atuais da cidade, das quais o futuro transbordamento dela avançaria, né? E falava de pessoas que mais? Pessoas e animais, né? Falou isso, né? Em versículo... A segunda parte de versículo 5, a gente vai chegar lá, tá? Ok. Ok, continuando, versículos 3 e a primeira parte de versículo 4, né? Eis que o anjo que falava comigo se afastou e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse, corra e diga àquele jovem, né? Agora um outro anjo aparece, além do anjo digamos, de interpretação, né, que estava acompanhando o profeta nestas visões, né? O segundo anjo fala algo para o anjo de interpretação que acaba tomando o resto de capítulo 2. Mas a primeira parte da mensagem que é para aquele jovem que seria o profeta mesmo, né? Não esqueçamos que ele realmente era um jovem, né, quando esse ministério dele começou, né? Esta mensagem é tratada em versículos 4b e 5, né? Então, logo na segunda parte desta pregação, nós vamos entender o que esse anjo falou para o outro, né? Mas antes, às vezes, ajuda a entender a importância do presente por olhar para o passado, né? Ou, neste caso, valorizar o futuro por olhar para o presente. A semana passada, um membro da nossa igreja compartilhou um motivo de agradecimento na reunião virtual de oração que nós temos toda terça-noite, né? E ele deu graças a Deus por ter sido mandado embora do seu penúltimo emprego, porque devido à quarentena dessa pandemia, né? Essa empresa, essa penúltima empresa, fechou, mas, no entanto, o emprego atual, que é uma empresa de marcenaria, não envolve muita aglomeração, não envolve aglomeração, né? Então, esta empresa continuava, né? Continua, né? Então, baseado nisso, nós podemos realmente acreditar em Romanos 8:28, né? Vocês vão lembrar, mas eu vou citar, pelo menos nesta versão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Segundo John MacArthur, a melhor evidência escrita registra esse versículo como sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, né? E você pode pensar, mas qual é a diferença? A diferença, na realidade, é sutil, mas a segunda opção enfatiza a mão soberana de Deus em ação na vida do crente, né? Inclusive, MacArthur continua, em sua providência, Deus orquestra cada acontecimento da vida, mesmo o sofrimento, a tentação, o pecado, que eu sei que é difícil, né, engolir isso às vezes, mas para trazer tanto benefícios passageiros como eternos para o crente, né? Então, o propósito dessas coisas na vida do crente é para conformá-lo à imagem de Cristo, né? Por isso, podemos dar graças a Deus pelas até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque Deus tem um propósito e Deus pode usar tudo para conformar-nos à imagem do seu Filho. Versículo 29, logo depois, 28, fala, pois, Romanos, né, 8, 29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Mas para serem conformes à imagem do seu Filho. E você? Há coisas na sua vida que, olhando para trás, foram até difíceis, mas hoje você consegue agradecer a Deus por tudo que acontece devido aos resultados na sua vida? Se não, talvez não houve tempo suficiente para enxergar os benefícios passageiros e eternos dessas coisas ainda, né? Ou talvez você, na prática, não acredita totalmente em Romanos 28 por algum motivo, né? Ou talvez você não aceite esse processo doloroso para conformar você à imagem perfeita de Cristo por ser um processo muito doloroso, né? Se não consegue enxergar os benefícios passageiros ou eternos das tribulações na sua vida, eu quero convidar você a repensar as coisas e verbalizar sua gratidão, mesmo assim, mesmo pela fé, né? Porque às vezes, quando a gente toma um passo de fé e a gente começa a agradecer, a gente começa a se refletir sobre as razões pela qual você deveria agradecer, ser grato. A gente começa, parece que a luz acende em nossa mente, em nosso coração. E com certeza, se você fizer isso, Deus vai te confortar, sem sombras de dúvidas. Se sonhar por dias melhores, meu irmão, só serão melhores se você se desempenhar, hein? Pensa nisso. Agora, a segunda parte desta passagem, desta visão, né, é a comunicação da mensagem, né? A partir da segunda parte de versículo 4 até o final do capítulo, tá? O último versículo, versículo 13. Agora vamos estudar a primeira parte, aliás, a segunda parte da mensagem do anjo que falou para o anjo de interpretação o que ele falou para aquele jovem, aquele profeta, Zacarias, em versículos, segunda parte do versículo 4 e versículo 5. Ele continua, né? O anjo falou para o profeta: Jerusalém será habitada
como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Jerusalém será sem muralhas agora. Vai ter tantas pessoas, tantos animais que são iguais às bênçãos de Deus, são entendidas como bênçãos de Deus, que a cidade vai transbordar suas fronteiras devido a essa bênção divina, né? E Jerusalém não vai precisar de muralhas para conter essas coisas, que vai ser muita coisa. Não vai precisar também de proteção por causa de quê? Da presença de Deus. Versículo 5. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então o Senhor será a proteção externa da cidade, sendo uma muralha de fogo, e ao mesmo tempo ele será a glória da cidade por estar no meio dela, né? Que fala em versículo 5, né? Com licença. Então, sabemos que Deus protegeu Israel do exército egípcio de noite com uma coluna de fogo, né? Quando eles estavam acampados à beira do Mar Vermelho, né? Mas agora a gente vê uma muralha de fogo sendo usada, né? Deus sendo muralha de fogo. Ao profeta Ezequiel, em capítulo 43, foi revelada a volta futura da glória de Deus ao templo, mas ao jovem profeta Zacarias foi revelada que essa volta da glória será na cidade inteira e, aliás, e também em Judá, em todo Judá, né? Versículo 5 fala que a glória será na cidade, né? Em versículo 5, que a gente acabou de ler, e em versículo 12 fala que então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na Terra Santa. Né? Então, agora o anjo continua comunicando a sua mensagem ao anjo de interpretação e o profeta Zacarias está ouvindo tudo, vendo tudo isso acontecendo, mas ele amplia seus destinatários para o povo inteiro de Judá. Essa segunda parte da mensagem era para Israel, Judá, em versículos 6 a 12. Né? Então, a gente já leu, mas versículo 6, vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Versículo 7, vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia. Então, a segunda parte da mensagem do segundo anjo é para os judeus, né? Vamos, fujam, né? Nessa primeira parte do versículo 6, a gente não sabe a quem ele está se referindo, mas no versículo 7, fuja, Sião, confirma que esta mensagem é para os judeus. E por que ele está falando desta forma para os judeus? Eles não estavam na terra já? Ou como já tratamos antes, na primeira visão, Sião é equivalente a Jerusalém, né? Outro nome para Jerusalém, porque era um monte, né? Jerusalém foi construída em cima, tinha 2 montes, mas foi construída em cima de uma delas, principalmente, né? A parte principal
E Jerusalém, como capital do Judá, representava a sede dos judeus. E por isso todo o Judá está sendo convocado a fugir de Babilônia. Mas Babilônia? Como assim? Que a frase Terra do Norte se refere à Babilônia, que sempre invadia Israel vindo do norte. E, inclusive, a frase em versículo 7 confirma isso, né? Você que habita com a filha de Babilônia, né? Aqui nós entendemos que a gente já sabe que no contexto imediato, somente 50.000 judeus voltaram para Jerusalém com Zorobabel depois do decreto do Ciro em 537 a.C., né? Então, isso era uma porcentagem pequena de todos os judeus em Babilônia naquela época, né? Então, esse imperativo do Senhor era para que todos esses judeus voltassem à sua terra, né? Mas como a gente já mencionou, eu já mencionei na primeira visão, na segunda visão, o profeta já usou e continua usando esse mecanismo profético chamado o desafio da paisagem montanhosa, lembra? Né? É como a ponto de vista de alguém, você está nesse momento vendo basicamente uma mão, né? Mas tem uma outra atrás, né? Vocês sabem, né? Claro, vocês sabem. Então, da mesma forma que se a gente olhar para lá no horizonte, uma montanha, a gente vê aquela montanha. Mas se a gente se aproximar daquela montanha, subindo, começa a subir aquela montanha, dependendo do ângulo, a gente pode ver que tem uma outra montanha, ou de repente uma terceira ou quarta montanha atrás daquela primeira montanha. Então, com certeza, o que a profecia aqui, o imperativo de voltar para a terra, fugir de Babilônia, era para os judeus que estavam lá. Tinha uma aplicação imediata naquela época, né? Mas também, como a gente vai ver, tem uma outra aplicação lá no futuro, né? Eu sou um futurista em relação a essas coisas, né? Então, eu creio que vai ter uma aplicação ao reino milenar de Jesus Cristo lá no futuro. A gente vai ver mais por quê. Versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Versículo 9, porque eis que agitarei a mão contra eles e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Primeiramente, a frase assim diz o Senhor, versículo 8, né? O Senhor dos Exércitos, significa que o próprio Deus está falando aqui, provavelmente se manifestando como anjo do Senhor, né? De novo, como a teofania de Deus ou a cristofania de Cristo pré-encarnado, né? Mas a frase, Ele me enviou às nações, ou se refere ao Messias, ou como alguns estudiosos interpretam, ao profeta, né? Que fala sobre seu chamado profético. Mas eu não vejo esta segunda opção como
viável, né? Porque eu entendo que a frase se refere ao Messias, porque quem agitará a mão contra eles? O profeta? Não é o papel do profeta levantar a mão, disciplinar, punir, castigar, né? Que fala em versículo 9, né? Então, se o sujeito enviado em versículo 8 é o sujeito que está na primeira pessoa que agitará a mão contra as nações opressoras, com certeza essa pessoa não seria Zacarias, mas seria o Messias. E por que o Messias é enviado pelo Senhor dos Exércitos? Ele fala, para obter a glória, né? O Senhor dos Exércitos quer ser glorificado entre as nações que saquearam os bens de Judá, de Israel, né? Versículo 8. E por enviar o Messias até eles, ele vai fazer isso. Mas como ele vai fazer isso, né? Segundo motivo desse envio do Messias, para que elas sejam dominadas por Israel, né? No versículo 9, a frase em versículo 9 fala que eles virão a ser a presa daqueles que os serviram, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas a frase, aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos, se é o Messias que está agora, a primeira pessoa falando, então está dizendo que Israel, Judá especificamente nesse contexto, é a menina dos olhos do Messias, né, de Jesus. E o fato que em Deuteronômio 32, versículos 9 e 10, eu não vou pedir para vocês abrirem, mas eu vou ler, que usa esta expressão em relação a Israel e Deus, isso é mais vamos dizer, uma prova do Antigo Testamento da divindade, da trindade, da divindade do Messias, né? Deuteronômio 32, versículos 9 a 10. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Então, Deus Pai e Deus Filho, o Messias, tem Israel como a menina dos seus olhos, né? E continuando, versículo 10. Alegre-se e cante, ó filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. A profecia continua utilizando esse desafio da paisagem montanhosa aqui, porque os habitantes de Jerusalém estão sendo convocados a louvar Deus por terem voltado à cidade depois do exílio. 2, na segunda vinda do Messias, também, na primeira vinda do Messias, e 3, na segunda vinda do Messias, onde ele vai governar do trono de Davi, né? Isaías 9, 6 e 7 batem nessa tecla. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar como juízo e com justiça desde agora e para sempre.
o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, o Messias vai governar do trono de Davi. E, meus irmãos, desculpa, mas um reino milenar está permeando esta visão. E eu não sei como a gente não pode reconhecer isso. E eu vou ler até um trecho depois e vocês vão ver essa ligação melhor do Novo Testamento, né? Com o Novo Testamento. Versículo 11. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Então, primeiramente, essa frase, naquele dia, mostra uma ligação com acho que, se não me engano, foi a segunda visão, mas realmente é uma referência ao dia do Senhor. É uma outra maneira de se referir ao dia do Senhor, quando Deus vai julgar as nações para iniciar o milênio, que será o cumprimento da sua aliança com Israel, né? Então, a frase, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo, isso significa que haverá pessoas convertidas de outras nações, não somente judeus convertidos, presentes nesse milênio, né? Em Zacarias, no final do livro do profeta, capítulo 14, versículo 16, fala o seguinte: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos no milênio. A frase, vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês, realmente bate com capítulo 8 de Zacarias, versículos 20 a 23. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias lá, fiquem à vontade. Zacarias 8, versículos 20 a 23. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Então, essas profecias realmente nunca foram cumpridas, não serão cumpridas numa situação normal. Impressionante, né? Agora, passando para o versículo 12, penúltimo versículo, né? Então o Senhor herdará a terra de Judá como a sua porção na terra santa e voltará a escolher Jerusalém. Então essa frase, primeiramente, terra santa, é um termo usado relativamente comumente entre cristãos hoje em dia, mas na realidade aparece somente aqui no Antigo Testamento e não é sinônimo com a Terra Prometida, né? A Terra Santa, na realidade, essa frase, na Terra Santa, literalmente seria melhor traduzido assim, sobre a Terra Santa. Aliás, Judá, por ser a porção do Senhor, do Messias, será uma terra santa devido à presença de Deus nela, né? E a frase, e voltará a escolher Jerusalém,
significa que Jerusalém será a capital do reino milenar, que é escolhido ser essa capital por Deus, do reino milenar, né? De novo, Zacarias 1:17, proclame outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, né? A gente já viu isso. Versículo 4, né? O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Bom, terminei a segunda parte da mensagem, agora vamos partir para a terceira e última parte dela, que é uma mensagem direcionada a todos. Versículo 13. Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Essa frase, calem-se todos diante do Senhor, dá a entender que agora o segundo anjo fala para todas as pessoas e nações para se calar diante de Deus. Mas por quê? Porque ele se levantou da sua santa morada no céu, lá no céu. Nesse contexto, isso dá a entender que ele desceu para a terra para julgá-la e estabelecer seu reino nela, né? Então, diante da sua majestade, da sua presença, né, majestosa, como justo juiz, a única resposta diante disso seria parar de tudo e calar-se por temer sua grandeza, sua santidade, sua justiça e seu poder, né? Então, e a gente entende isso. Isso é Jesus, né? Jesus vai julgar todos os vivos depois da grande tribulação, né? Isso é antes do juízo do grande trono branco, né? Isso é o julgamento antes da tribulação, para ver quem vai participar e quem não vai participar nela, né? E esse é realmente o julgamento que está acontecendo em Mateus capítulo 25, né? Versículos 31 e 33, por exemplo, falam: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Imagine essas pessoas, o que estão pensando, né? Com certeza, inicialmente levaram um susto, estão lá caladinhos, né? Mas como a gente sabe, Jesus fala, ele julga e recebe um grupo, rejeita o outro, e eles falam, né? Eles perguntam por quê, mas inicialmente, com certeza, ficaram lá mudos diante desta visão, né? Em Apocalipse 20, versículos 4 a 6, temos mais alguns detalhes sobre como será esse juízo, esse julgamento, né? Vi também tronos, e nestes sentarem-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, né? Se referindo à tribulação, né?
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Né? Milênio, gente, mas tudo bem. Por isso, no início do milênio, os súditos todos serão crentes, judeus e gentios, né, convertidos, ovelhas em vez de cabritos. Né? Então, apesar de calar-se diante desse julgamento que precede o milênio, todos aqueles julgados e colocados à direita de Jesus vão abrir a boca. Né? Romanos 14:11 fala: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Né? Os crentes de verdade vão estar fazendo isso neste milênio, né? Na presença de Deus, como Jesus como rei. E se você passar pela tribulação e, portanto, por esse julgamento, terá certeza de estar à direita de Jesus e voluntariamente louvando a Deus? Ou você vai dobrar o joelho e confessar Jesus como Senhor por obrigação? Vai ter dois grupos. Todo mundo vai estar fazendo isso, mas qual vai ser seu motivo? Filipenses 2, 9 a 11 fala: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Está bem? Está tudo certo ou não? Se não, arrependa-se e crede, né? Crê em Deus. Crê em Jesus como Salvador e Senhor. Invocar o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor depois de se arrepender dos seus pecados. Tá? Convirta-se hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Agora, aplicando esta parte. Na segunda parte desta terceira visão, o foco está no futuro, né? O que Deus vai fazer para abençoar Judá e Jerusalém. Já que o profeta Zacarias quer encorajar e motivar os judeus a reconstruírem o templo e a cidade, a visão começa nessa primeira parte mostrando a realidade da cidade, né? Por isso aparece esse agrimensor para que as medidas atuais de Jerusalém podem ser confirmadas, mas depois o segundo anjo deixa claro que Jerusalém não vai precisar de muros no futuro, no milênio, porque ela vai transbordar de tantas bênçãos, suas fronteiras vão transbordar de tantas bênçãos divinas, não vai ter muros que podem conter tudo isso, né? E depois Deus, através do segundo anjo, explica melhor como será Sião no futuro com o Messias reinando, né? Então, a aplicação disso para nós seria, eu vou perguntar, você já sonhou sobre o futuro, né? Porém, muitos sonhos, né, vamos dizer, muitos dos nossos sonhos não se concretizam por falta de desempenho da nossa parte, né? Por exemplo, eu quero ser um jogador profissional de futebol, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser cantora famosa, eu quero ser rico, eu quero viajar pelo mundo inteiro, eu quero
eu quero, né? Mas se não tivermos a disciplina para nos preparar, provavelmente não seremos nenhuma dessas coisas, né? Então, e em relação a Deus? Tem sonhos em relação a Deus? Não estou falando em cargos eclesiásticos, né? Tem pessoas que sonham nesses cargos, né? Mas em como podemos glorificá-lo ao máximo através das nossas vidas? Se não tem sonhos em relação a Deus e a eternidade, em relação às as únicas três coisas eternas no universo, Deus, sua palavra e pessoas, almas. Então, peça a Ele que Ele te desse sonhos baseados nessas coisas, priorizando essas coisas. Dale Moody, ou Dwight L. Moody. Ele falou uma vez: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele. Tentarei ao máximo ser esse homem. Moody tinha um sonho. E não era um sonho, de novo, de cargo. Era um sonho para glorificar seu Deus, para agradar seu Deus. Então, ele era um humilde sapateiro por profissão, mas depois de participar na evangelização por dos estudantes de uma classe de escola bíblica dominical da sua igreja, e ver os resultados, ver as pessoas, todos esses jovens, adolescentes, na realidade, se convertendo, Deus despertou em Moody um compromisso inédito com essas três coisas: Deus, sua palavra e pessoas, ou almas, né? E ele largou sua profissão, não teve mais gosto para ele, e começou a evangelizar. E evangelizava tantas pessoas nos dois lados do Atlântico, né? América do Norte, ele era de Chicago, mas foi para a Inglaterra, para todo o Reino Unido, né? Ele atraía multidões de até às vezes 30 mil pessoas, ouvintes, né? E ele acabou sendo conhecido como o maior evangelista do século XIX. Então eu quero desafiar você. Faça a afirmação, Moody. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido com Ele. Tentarei ao máximo ser esse homem ou essa mulher, né? Poderemos ser de um jeito hoje, né? Se Deus medisse, digamos, com um cordel de linha, a gente, né? Poderemos ser de um jeito hoje, mas amanhã pode ser totalmente diferente para a glória de Deus, tá? Se sonhar por dias melhores, irmão, só serão melhores se você se desempenhar, hein? Pensa nisso, tá? Deixa eu orar para encerrar. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra mais uma vez, e eu peço que o Senhor aplique aquilo que cada pessoa, cada ouvinte precise, Pai, para melhorar, para sonhar, para
querer ver dias melhores como Israel verá lá no futuro. E que nós também possamos tirar conforto da soberania de Deus em nossas vidas e na história. E que essas coisas vão acontecer exatamente como o Senhor explicou que elas aconteceriam, Pai, na Tua Palavra. Então, muito obrigado por esta oportunidade de aprender mais estudando essa terceira visão de Zacarias. E abençoe nosso domingo, abençoe nossas mães e que também aquelas que são mães possam ser abençoadas pelos seus filhos e que nós possamos estar de volta domingo que vem, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.